Olá, querido professor, querido papai e mamãe, que alegria ter vocês, ter a companhia de vocês, isso é bom demais. Olha, a gente não via a hora de poder se encontrar e compartilhar algumas ideias com vocês para a nossa lição de hoje, para a nossa história, né? Onde nós ensinaremos a palavra do Senhor aos nossos pequeninos. Então, bem-vindos, professores da escola dominical, bem-vindos, professores de cultos infantis, bem-vindos para você que trabalha com células, grupos pequenos, e não importa, enfim, você que trabalha e tem aí pertinho de você os nossos bebês e os nossos pequeninos de 2 a 3 anos, ou coisa boa, sejam todos bem-vindos, e é bom demais compartilhar com vocês a palavra do Senhor, não é? Aonde nós trabalhamos pelo PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, nós trabalhamos aí em parceria com a lição dos adultos, ou seja, nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de João. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, olha que bacana, que maravilha, a revista de adultos, olha só, e a mesma linguagem, o mesmo texto, melhor dizendo, o mesmo evangelho, o Evangelho de João também é trabalhada em todas as faixas etárias com a meninada, desde o bebê até os maiores, então é bom demais. E agora, com a nossa revista maternal, você pode acompanhar aí a lição de número 6. Ai, tem muita coisa bacana que a gente vai tratando e compartilhando com você na lição número 6. Acompanha aí o que diz a lâmina. Qual é o título da nossa lição de hoje? Jesus, a luz do mundo. Ai, que maravilha! E você encontra este tesouro, este relato bíblico aqui na Palavra de Deus, que, aliás, quando você for contar a história para os seus pequeninos, mostre a Palavra de Deus, tá bom? Porque eles precisam entender que você está falando do que a Palavra de Deus nos mostra, nos revela. Então, Jesus, a luz do mundo, aqui no livro de João, no capítulo 8, dos versículos 12 a 20. Vamos lá? E lembre-se que ao ensinar aos seus pequeninos, entenda que basta apenas um objetivo do nosso ensino para a criança entenda. O que ela vai entender com o ensino de hoje? Ela vai entender que Jesus é a luz do mundo. Mas olha só, prestem bem atenção. Ao produzir, não é, esta lição, este relato bíblico numa linguagem infantil, nós precisamos também compartilhar com vocês uma certa preocupação, no bom sentido, né, gente? Uma preocupação porque a gente precisa ter em mente quem é o nosso público, as nossas crianças até os 3 anos, é o público do maternal, não é? E como é que é a nossa criança, né? Nossos pequeninos, como nós gostamos de carinhosamente tratar, não é? Os nossos pequeninos, como eles irão entender algo assim tão abstrato? Jesus, a luz do mundo. Ah, gente, sabe de uma coisa? Criança tem uma criatividade, uma maneira de entender as coisas que nós temos que também pensar com o olhar de criança. Sabe, eu quero compartilhar uma experiência com vocês de uma professora que me relatou o seguinte, disse: professora Elda, quando eu estava dizendo para as nossas crianças que Jesus mora aqui dentro, no nosso coração, eu prestei atenção e observei que tinha uma menina que ela ficava mesmo assim, E eu perguntei para ela, o que é que você está pensando? Ela disse assim, professora, Jesus mora aqui no meu coração? Sim, Jesus mora aí, no seu coração, no nosso coração, Jesus mora aqui dentro. Ah, mas e se eu tomar água, vai molhar ele? Olha, sabe por quê? Porque o que você fala, a criança vai interpretar a maneira dela. É pensando nisso que eu e você temos então que, ao
elaborar uma lição, um ensino bíblico, nós temos que pensar, quem é o meu público? Como é que o meu pequenino, a minha pequenina, como é que eles irão entender o que eu estou ensinando? Isso é importante. E sabe de uma das coisas que eu quero te orientar? É que é aí que entra o mundo do concreto, do palpável, para que ela entenda. É importante que você mostre algo, um visual, sabe? Algo, uma figura, um elemento, alguma coisa que a criança possa ver e entender do que você está falando. E aí, eu trago com vocês para que vocês, ao citar o versículo Jesus, a luz do mundo, bom, você pode então usar papéis coloridos que você tem em casa, uma figura, pode ser de emborrachado ou qualquer figura aqui de Jesus, e aí, aqui não tem molde não, viu gente? A gente vai fazendo a mão livre mesmo, olha só, de dupla face aqui, você para ficar mais firme, simula aí como uma lâmpada, com os pincéis você pode fazer os detalhes e aí você insere aqui, faz um cortezinho, olha só, aonde você possa inserir a figura de Jesus. Você pode escrever também, né? Eu sou a luz do mundo. Eu quem? Quem é este aqui? Você pergunta para a criança. Jesus. Agora, para que ela entenda o que quer dizer luz do mundo, aí você explica, sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz assim, que é como que as pessoas viverem no escuro. Como é escuro? Bota a mão nos olhinhos, fecha os olhos, tá vendo que tá tudo escuro? Abre os olhos, achou? E aí você se diverte com elas e você ensina desta forma para o bebê. Já para as crianças de 2 a 3 anos, olha que ideia interessante que eu trago para você. Você precisa, para explicar para as crianças o que Jesus quer dizer, eu sou a luz do mundo, você pode usar, olha, papéis coloridos e uma folha preta. Pode ser até emborrachado, tá bom? Mas com pincel e um pedaço de plástico, pode usar pincéis de tinta permanente, que a gente chama. Você vai e faz qualquer desenho no plástico. Então aqui eu vou usar, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou aqui tentar fazer um coração. Vamos imaginar aqui como uma criança desenha um coração, não é? Aí aqui você pode com calma, vai dando vida e colorido ao coração, né? Faz de conta que isso é um coração, tá, gente? Então, eu fiz o meu desenho e você diz para a criança, olha, que tal você também me ajudar a fazer o seu desenho? Você pode, inclusive, pedir para a criança colocar a mãozinha no plástico e você contorna com um pincel, tá bom? A mãozinha da criança. Aí você diz, olha, tá dando para enxergar? Você tá vendo que desenho é este? Que desenho é este aqui? Então, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, observe que está claro. Mas sabe de uma coisa? O pecado, a sujeirinha, entrou no coraçãozinho, sabe? Das pessoas, entrou no mundo. Oh, aí ficou tudo escuro. E agora, como ficar claro de novo? Ah, foi aí que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí você faz de papel mesmo, sabe? Simulando uma lanterna e você diz, olha, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Olha que legal! Quando Jesus entra no nosso coração, olha, agora a gente consegue. Tudo que é escuro fica claro. Uau, que legal! É por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem tem, né? Quem anda comigo, quem tem Jesus no coração, não fica mais no escuro, porque Jesus é luz. Ah, que legal! Vamos lá, professor! Use a criatividade e você vai conseguir ensinar a palavra do Senhor aos seus pequeninos. Agora, vamos lá tratar sobre os nossos recursos didáticos da história, não é? Então,
Para os nossos bebês, a gente sempre diz assim, olha, você pode usar uma lanterninha de brinquedo, aquelas lanternas que você consegue comprar nas lojas por aí, e aí você pode utilizar, não é, um bonequinho, olha só, Jesus, não é, que represente o personagem Jesus, tá bom? E também, olha que legal que eu trago aqui para você, já deu para perceber, não é? Olha só, isso aqui é uma almofada que você pode ver, olha aí. E você pode, se não conseguir fazer, mas pedir a alguma irmã aí da sua igreja, da sua família, que tem habilidades aí na costura, faz uma almofada dessa aqui, tá bom? E você pode, então, ao falar para o seu bebê, eu sou a luz do mundo, olha que legal, foi Jesus que disse isso, eu sou a luz do mundo, pronto. Você pode também contar a história usando o mesmo bonequinho e personagem Jesus de maneira curtinha. Agora, na nossa revista, sempre nós falamos que junto com a revista do professor, não é, vem a lâmina, que é uma folha com as figuras, tá? Uma folha de papel, tamanho A4, com as figuras. Você recorta as figuras, olha que legal! Você recorta as figuras e você vai plastificar, tá bom? Feito isso, isso é para as crianças de 2 a 3 anos. Reúne a meninada, senta com eles no cantinho da história. Uau, que legal! Com a sua Bíblia na mão e as figuras. E você pode usar também um bom flanelógrafo. Lembra que a gente tem falado muito sobre isso? Produza o seu, você pode usar em várias aulas, com vários cenários. Esse aqui, por exemplo, mostra o interior de um ambiente, dá para perceber, não é? Isso aqui é só pintura com tinta de tecidos. Faça isso, tá bom? Então vamos lá à nossa história. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 8? Ai, que bacana! Isso é para as crianças de 2 a 3 anos, tá bom? A palavra de Deus diz que um dia, lá em Jerusalém, Jesus estava no templo. E aí, então, muitas pessoas gostavam de seguir Jesus, de andar com Jesus, e elas gostavam de ouvir os ensinamentos de Jesus. Era muita gente, não era? Quem pode me ajudar a colocar essas pessoas aqui? Pois é, a palavra de Deus diz que Jesus estava ali no meio daquelas pessoas e Jesus disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, prestem muita atenção. Eu quero dizer o seguinte, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Uau, que bacana! E sabe de uma coisa? Todos ali aprenderam com Jesus e entenderam que Jesus é a luz do mundo e que Deus o enviou para que as pessoas não mais andem na escuridão do pecado. Foi por isso que Jesus disse isso. Eu sou a luz do mundo. Oba! Palminhas para Jesus! Ele é maravilhoso! Uau! Que bacana, não é? E aí você aproveita e faz uma oração bem linda, dizendo, querido Jesus, eu sei que o Senhor é a luz do mundo e eu te amo. Leve as suas crianças a sempre declarar que elas amam o Senhor Jesus. Faça isso e Deus vai te abençoar e a palavra do Senhor vai ficar guardada no coração de todas elas. Nós temos certeza disso. Que bacana! Aí você pode aproveitar, colocar a meninada em pé, com muita alegria, na companhia de fantoches, como você quiser. Você pode cantar a música Minha Pequena Luz, Vou Deixar Brilhar. Enfim, você aproveita, né, e louva ao Senhor, porque a meninada gosta de ritmo, de música. A criançada ama louvar a Papai do Céu. Faça isso, tá bom? Será lindo, será maravilhoso. Depois, convide as suas crianças para que elas agora, com a revista do aluno, elas venham ter um tempinho para fazer
a atividade. Gente, que atividade linda! Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente, que coisa maravilhosa é a nossa revista. Olha que bacana, tanto para os bebês quanto para as crianças de 2 a 3 anos, a gente traz como proposta um desenho para reforçar aquele versículo bíblico que você já falou para eles, tá bom? Para o bebê, a gente sempre traz aqui um desenho para pintura. Agora, para os pequeninos de 2 a 3 anos, olha que interessante essa atividade. Você vai aproveitar, sabe esses papéis coloridos aqui? Pois é, aproveita, vai lá e você começa a organizar seus pequeninos numa mesa ou num cantinho, distribui papéis coloridos, fica acompanhando uma atividade com colinha, onde eles possam, com pincel, cobrir os pontilhados ou até mesmo colar pedacinhos de papel coloridos aqui na letra J e pintar a figura de Jesus. Porque Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Uau, olha só. Tá vendo? Você mesmo nas atividades com os seus pequeninos, reforce o ensino do versículo bíblico, porque a criança vai memorizando, tá bom? Espero que você, seja bem sucedido em toda a sua atividade. E lembre-se, tudo que você está fazendo, o Espírito Santo está contribuindo com você. E a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. E o seu pequenino vai crescer ouvindo e guardando no coração a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, se Deus quiser. No próximo encontro, nós estaremos aqui para compartilhar outras coisas com vocês e a nossa alegria é saber que você está colocando em prática. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Olá, querido professor, querida professora, papai, mamãe, vovó, vovô, toda a família que está aí ligadinhos nas nossas videoaulas. Afinal de contas, quem tem criança tem sim que se interessar por esses temas, ficar ligadinho para como melhor ajudar a sua criança a ir para o céu, a trilhar para o caminho da vida eterna. E hoje você já pode observar aí, nós temos uns itens bem interessantes que tem tudo a ver com a nossa temática de hoje. Antes, porém, nós vamos relembrar, vamos lá para a nossa grande Bíblia, que é interessante fazer isso, tá? Com a sua criança, até para valorizar o que você fez, Para mostrar que isso, o objetivo dessa Bíblia em forma de quadro de pregas é para que a sua criança possa ver a cada domingo o que ela já aprendeu. Portanto, você vai com ela ler. Primeiro domingo nós estudamos Jesus é Deus, o primeiro milagre de Jesus, nova vida em Jesus, um encontro feliz, a cura de um paralítico. E hoje nós vamos estudar crianças, aí você vai dizer para elas, pão e água da vida. Uau! Pão e água da vida. Então vai ser muito legal a aula de hoje. Já cria essa expectativa na sua criança. Vamos agora para a leitura da primeira página da nossa revista. Acompanhe conosco, professor. Vamos lá? Pão e água da vida, lição de número 6. Encontrando o tesouro, João 6 e 7. Guardando no coração, diz assim: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. E o objetivo da nossa lição de hoje diz o seguinte: ensinar que só Jesus pode satisfazer a nossa sede, a nossa fome e a nossa sede espiritual. E vamos louvar, nós temos 2 sugestões aí muito legais, que tem por título eu amo a Cristo e Deus te ama e eu te amo. Legal demais! Vamos agora, dando continuidade à nossa leitura, as orientações importantes que nos dizem assim:
A lição de hoje nos proporciona uma grande oportunidade de semearmos na vida das crianças a salvação em Jesus. Portanto, ao finalizar a história, faça o convite para aceitarem a Jesus, pois nessa faixa etária, naturalmente, elas não sabem dessa importância. Enfatize na prática os benefícios de nos alimentarmos espiritualmente do pão e da água da vida, como ter a certeza da salvação, ser amigo de Jesus, ter certeza de morar no céu, ter um coração obediente a Deus e aos nossos pais e ser uma criança abençoada pelo Senhor. Poxa, como tá legal as nossas orientações, principalmente quando ela fala sobre a importância de nós já aproveitarmos para semearmos no coração da nossa criança a semente da salvação. Vamos ver como isso vai desenrolar? Vamos lá? Guardando no coração, chegou esse momento especial de nós ajudarmos as nossas crianças a decorarem um pouquinho mais da palavra de Deus. Melhor dizendo, a memorizarem a palavra de Deus. E você hoje tem como sugestão esta parte do versículo em formato de um pão, tá? Que justamente a palavra diz assim: eu sou o pão da vida. E você vai convidar suas crianças a lerem com você. Antes, porém, você poderá explorar até a figura do pão. Perguntar das crianças quem gosta de pão. Tudo isso vai fazendo com que a criança se sinta parte desse conhecimento, parte desse novo saber que ela vai, nesse momento, começar a adquirir. Vai entender um pouquinho mais do que é o pão da vida. Então, você convida a sua criança, tá? Comece falando justamente por aquilo que ela já tem conhecimento, que ela tem experiência, que é o pão que ela come em casa, né? Ó, esse pão aqui, que todo dia, todo brasileiro, principalmente nós, né? Brasileiros amamos pão. Então, o pão é justamente algo que ela conhece. Então, nada melhor do que nós fazermos o visual que fala do pão em formato de pão, né? Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E aí nós temos aqui esse formato, essa silhueta de alguém muito especial, que disse assim: e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Você está lembrado que sempre nós pedimos que você crie uma expectativa para a conclusão do entendimento daquele versículo? Então, se você já falar de cara que esse é Jesus, que esse é o formato de Jesus, que ele que falou essas palavras, né? Então já vai queimar o filme. Então cria aí uma expectativa na sua criança, fazendo a leitura, e depois disso você poderá tirar daqui e fazer aquela dinâmica de dividir a turma, né, em dois lados. E aí um lado da turma fala o do pão, o outro fala da silhueta, e assim você pode trocar as turmas, as figuras, e as turmas terem a oportunidade de lerem, né, cada grupo as mesmas palavras, e assim, com esse tipo de dinâmica e outras mais que você poderá fazer, a sua criança vai assimilar o versículo de hoje e o objetivo será alcançado, tá bom? Vamos lá para a nossa história, que tem por título Pão e Água da Vida. Aí você vai apresentar para a sua criança exatamente esses dois itens, o pão e a água. Só que hoje nós vamos falar de um pão especial, de uma água especial. Antes, porém, vale de novo aquela orientação de você interagir com a criança, dizer que quando a gente está com fome não tem nada melhor do que um pão, gente. Não tem nada melhor do que um pão. Um pão realmente sacia a nossa fome. E aí você deixa elas participarem, dizendo que um dia elas estavam no sítio, etc. Então vai sair muitas histórias. Muitas histórias. E também nada melhor do que uma água geladinha quando a gente está com sede, não é mesmo? Então deixe também as crianças participarem. Isso tudo vai fazer com que elas se sintam protagonistas desta grande história, tá bom? Aí depois disso você vai dizer que Jesus andava sempre com os seus discípulos, e por onde ele passava, muita coisa acontecia. Mas quem vai nos contar essa história, você vai apresentar, é o discípulo João, tá
bom? O discípulo amado de Jesus. Ele que vai nos contar essa história, porque, afinal de contas, né, nós estamos trabalhando o livro de João. Então, João vai nos contar essa história. E aí ele está dizendo que certo dia, certa vez, Jesus estava caminhando e, como sempre, olha aí, a imagem nós podemos ver uma grande multidão seguindo Jesus. E já estavam assim o dia todo caminhando, vendo os milagres que Jesus fazia. Aí você pode pedir para sua criança dizer quais os milagres que ela já conhece, que ela já ouviu através das histórias, né, dos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas. E aí ela vai dizer que Jesus curava, né, os paralíticos, Jesus dava visão aos cegos, ressuscitava mortos. E deixe ela participar, a sua criança participar. E aí você vai dizer que Jesus, então, em determinado momento, ele convidou os seus discípulos para subirem a um monte, onde tinha uma grama bem verdinha. Olha aí, você pode ver? Você vai chamar a atenção da sua criança para a imagem, né? E aí Jesus subiu com seus discípulos e lá eles estavam descansando, né? E Jesus começou a observar e ele viu que era muita multidão. A Bíblia diz que tinha 5.000 pessoas, 5.000 pessoas ali acompanhando Jesus e já estavam com fome, já estava passada a hora de se alimentar, todos estavam querendo comer. E Jesus, como é muito bondoso, você pode ressaltar esse lado especial de Jesus, da bondade dele, da misericórdia dele. Jesus era tão bondoso que ele olhou para o seu discípulo chamado Filipe e ele disse para Filipe: vai comprar comida para essa multidão. E Filipe disse: como, Jesus? São muitas pessoas. Aí Jesus, quando estava falando ali, apareceu André, outro discípulo de Jesus. E ele disse: Jesus, eu tenho uma notícia boa para ti. Vou te contar uma coisa, eu encontrei um menino que está aqui no meio da multidão, que ele tem alguma coisa que a gente pode, quem sabe, né, oferecer para algumas pessoas, porque não é muita comida. São 5 pães e 2 peixinhos. E eu posso trazer para você, Jesus. Jesus, vai, traz para mim esses peixes e esses pães. E olha aqui, realmente aquele menino tinha peixes e pães. Aí você pode, para ficar mais interessante a sua história, você pode convidar as crianças para fazer a contagem. Será que realmente dentro daquele cesto, daquele menino, tinham todos esses pães e todos esses peixes? Vamos conferir? Aí você pode começar pelos peixes, né, que é o menor número. Vamos lá, e põe todo mundo para contar. 1, 2, 2 peixinhos. Aí você pode colocar assim em algum lugar. Agora vamos contar os pães. Todo mundo contando. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sabe, crianças nessa faixa etária, elas amam fazer contagem, citar letras, participar. Então, chame a atenção da sua criança, não perca a oportunidade de fazer a contagem com elas, tá? Porque, de fato, se elas têm essa experiência, elas vão memorizar e nunca mais sairá da sua cabecinha, que foram 5 pães e 2 peixinhos que Jesus fez um grande milagre. Vamos ver o que a história diz. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, aí você vai para a segunda cena da sua figura, tá? Aí olha lá, Jesus fez algo muito especial, que Jesus faz sempre na nossa vida. Jesus abençoa. Jesus pegou, levantou aqueles pães e aqueles peixes. E naquele momento, Jesus, que coisa linda, devia ser uma cena linda. Jesus orando para que o Pai abençoasse aquele alimento que ele iria dar pela fé para todas aquelas 5.000 pessoas. E após esta oração poderosa, Jesus chamou os seus discípulos e dividiu com eles aqueles pães e eles saíram, dando para as pessoas. Crianças, aí você pode nessa hora criar uma expectativa. Uau! 5.000 pessoas!
Aí saiu dando, aí você pode fazer encenar com as crianças e elas vão ficar assim impressionadas que quanto mais se dividia o pão, mais o pão rendia, e foi dando para 10 mil, foi dando, aliás, para 1.000, para 2.000, para 3.000, todos se alimentaram daqueles pães e daqueles peixes. Que coisa maravilhosa. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, crianças, você vai dizer para elas. Pronto, todo mundo comeu, todo mundo ficou feliz e a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos de pães. Muita fartura. E aí, no outro dia, Jesus estava novamente, porque Jesus, olha, todo dia ele caminhava entre as multidões, falando do reino de Deus, falando coisas maravilhosas e curando, fazendo muitos milagres. E lá novamente estava a multidão atrás de Jesus. Aquela multidão. E aí Jesus, como conhece os corações, Jesus não gostou. Jesus os repreendeu. A Bíblia diz que Jesus os repreendeu, dizendo assim: por que vocês ficam atrás de mim só para comer pão, para comer o alimento que nós temos? Vocês têm que ter interesse por outras coisas. Vocês têm que procurarem a mim. Vocês têm que buscarem o pão da vida. Vocês têm que buscarem a água que salta para a vida eterna, a água que lava o coração, a água que purifica o coração do pecado. Oh, glória a Deus! Que coisa linda! Jesus dando uma lição ali para aquelas pessoas que o mais importante do que encher a barriguinha era estar com o coração cheio de Deus. E assim, olha, Jesus demonstrou para aquelas pessoas que o que ele queria delas, que elas tivessem interesse, era mesmo em ter um novo coração, em deixar ele, Jesus, ser o pão que vem alimentar a alma, ser a água que vem lavar o coração. E ele queria que as pessoas dissessem isso aqui para ele, ó. Dissessem para ele: te amo, Jesus. Porque quando a gente ama, a gente faz diferente. A gente não vem com interesse de outras coisas. O nosso maior interesse é justamente estar pertinho de Jesus. E com certeza a sua criança vai aprender essa brilhante lição. E como nós falamos na recomendação do início, lá nas orientações importantes, que aproveite esse momento para chamar a sua criança à frente, quem sabe à frente, ou onde ela está levantando a mãozinha para entregar o seu coração para Jesus. E não fazer como aquela multidão que só corria atrás das notícias, só queria ver, só por ver, ou quem sabe para se aproveitar para comer um lanchinho, mas que possam de verdade dizer para Jesus que o amam, que o querem em sua vida, que querem que ele alimente a sua alma e alimente o seu coração, a sua alma, e lave o seu coração de todo pecado. Isso vai ser maravilhoso e com certeza a sua criança vai voltar para casa diferente do que ela chegou. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma atividade muito legal que diz respeito exatamente isso que nós acabamos de falar. Bem, depois de feita a lição das crianças, as atividades que estão na revista da criança, nós vamos para o nosso momento muito especial. Gente, esse momento pode ser para lá de especial. Vai depender como você, professor e professora, deixa o Espírito Santo te usar, porque vai ser um momento muito significativo. Não é uma santa ceia, é um momento em que você vai alimentar suas crianças, lembrando daquele momento em que Jesus, com muito amor, com muita bondade no seu coração, alimentou 5.000 pessoas. Aí a proposta da revista é que você faça arrume as cadeiras em formato de um U, né? Porque fica melhor, porque as crianças ficam de frente uma para as outras e você poderá, com a bandeja, sempre você tem uma ajudante, ou então a própria criança, uma que seja mais desenvolta, que tenha mais força, você poderá servir um lanchinho completo, não só o pão,
né? Você não vai servir a água porque não fica muito legal com o pão. Então, aproveite para dar um lanche para satisfazer suas crianças, né? Assim como aquelas pessoas saíram todas bem alegrezinhas, tá? Aí você vai, eu propus aqui fazer botar um suquinho, tá? No copinho. Aqui já estão os pãezinhos, aí aqui tá os guardanapos. Olha, com coisa simples você faz. Aí não precisa nem pratinho, porque já pega o pãozinho já no guardanapo, cada criança vai poder se alimentar e vai terminar aquele dia muito feliz, né? Porque quem que não gosta de um lanchezinho, né? Todo mundo. Mas sempre reforçando, como está escrito aqui, o objetivo dessa atividade é enfatizar a bondade de Jesus ao alimentar a multidão que o seguia. E aí também, já entregando a segunda mensagem de que Jesus, só Ele pode nos trazer um alimento da paz, do amor no nosso coração através da salvação. Aí você, depois que fez o lanchinho, todo mundo fica quietinho, aí vamos agora cantar um corinho e depois você vai fazer o apelo, tá? É importante, vamos dar oportunidade para nossa criança, para levantar a mãozinha e dizer que ela quer Jesus no seu coração. Que Deus possa te abençoar, professor, tá? Coloque em prática essas sugestões e outras mais, porque nós sabemos que o Espírito Santo ele é bem diversificado, ele é muito especial e ele conhece a tua realidade e ele pode te capacitar dentro do que você pode fazer. Um beijo no seu coração e até a próxima videoaula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula, apresentando a nossa revista de juniores, que tem como tema Jesus, Relatos do livro de João. E agora vamos à lição 6 e o título da nossa lição diz assim: Jesus é tudo. O texto bíblico está em João 6 até o capítulo 8, ou seja, João capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. O objetivo da nossa lição 6 é compreender que Jesus é tudo. Ele é o pão vivo que dá a vida eterna. Ele é a água viva que mata a nossa sede espiritual e é também a luz do mundo que ilumina a nossa vida. A aplicação diz o seguinte: Jesus é tudo. Ele é o pão vivo que dá a vida eterna. Ele é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. E Jesus é também a luz do mundo que ilumina as nossas vidas para revelar o pecado escondido. O segredo para conseguir o pão, a água e a luz em nossas vidas é acreditar que Jesus faz milagres e fará uma grande mudança em nossas vidas. Não se distraia com as coisas deste mundo. Aceite Jesus e você receberá de graça a vida eterna. Orientações importantes. Professor, nessa lição falaremos sobre Jesus ser tudo. Ele é pão, água e luz. Jesus usou essas coisas simples de maneira didática para apresentar ao mundo quem ele era. Providencie cestas, pães e peixes para esta lição. Na introdução da história, iremos comentar como Jesus cuidou da multidão, assim como ele cuida de nós. Apresente o alimento que Jesus tem multiplicado e saciado a fome de muitos, para usar como pano de fundo para iniciar o tema da aula. No Você Sabia, que é a introdução da nossa história, vamos falar o seguinte: quando Jesus estava na terra, ele sempre atraiu uma multidão de pessoas. Um dia, quando Jesus cruzou o mar da Galileia, uma grande multidão o seguiu, porque tinha visto Jesus curando os enfermos e realizando muitos milagres. Nesta época, o povo ficava por muito tempo ouvindo os ensinos de Jesus e acabavam sentindo fome. Por isso, ele decidiu alimentar a todos, mas custaria muito caro a comida para 5.000 homens, mulheres e crianças. Jesus então usou seu incrível poder, pegou 5 pães e 2 peixes, orou e transformou em alimento
suficiente para alimentar uma grande multidão. Isso foi o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Restaram até 12 cestos com resto de comida. Que maravilha! Muito bem. Para a nossa aula, para a introdução da nossa aula, pelo menos precisamos de pães, né? E aqui nós temos bastante pães. Temos aqui uma imitação de um pão italiano, temos aqui uma imitação de umas 2 baguetes, né? Também, que não são de verdade, mas nós temos aqui os pãezinhos doce, que é a sugestão da nossa revista. Quando falar da multiplicação, que Jesus alimentou uma multidão, você pode pegar os pãezinhos doce e oferecer para os seus alunos, que eles vão amar a experiência de ser alimentado pela professora, falando sobre a multiplicação de pães e peixe. Então essa parte é muito interessante. Você pode ter um cestinho, né, com os pães, com peixinhos feito de tecido, feito de feltro, emborrachado, o material que você puder, né, usar. Então aquilo que tiver na sua casa ou até na igreja é o que você vai usar. Claro que você também pode usar cartazes, né, como esse aqui, que mostra 5 pães e 2 peixes, que foram transformados em alimento para mais de 5.000 pessoas. Pelo menos umas 15.000 pessoas estavam ali, porque eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, a gente calcula pelo menos umas 15.000 pessoas. Então foi muita comida e ainda restou 12 cestos. Que maravilha! Esse é o poder de Deus, é o milagre, né, que aconteceu ali quando Jesus ensinava aquela multidão. Que coisa tremenda! Então você pode usar cartazes, você pode usar pão de verdade, peixe de verdade, claro, pode, né? É só você usar a sua criatividade e lançar mão daquilo que você tem, tá bom? Então vamos lá, vamos para essa aula maravilhosa. Então vamos aos tópicos da lição de número 6. O primeiro tópico diz: Jesus, o pão da vida. Segundo tópico, a fonte de água viva. Terceiro tópico, a luz do mundo. E para encerrar, a aplicação que nós já vimos. Muito bem, nós temos a figura 6.1, que é Jesus, o pão da vida, né? Para mostrar aquilo que Jesus falou para aquelas pessoas que estavam atrás dele para conseguir mais alimento, né? Então, Jesus disse que ele era o pão da vida, que era espiritual, era o pão que realmente iria saciar a sede daquele povo, e não apenas o alimento, né? Nós sabemos que as pessoas, elas tinham um coração duro, elas iam atrás de Jesus simplesmente pelo alimento, pelo milagre, mas não para realmente se alimentar espiritualmente da palavra que Jesus ali proferia para todo aquele povo. E então Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Então Jesus, ele ensinou para todas as pessoas e para nós que ele é o alimento espiritual. Ele é a palavra que nos alimenta e nos fortalece para resistirmos a todo mal, ao pecado, às doenças e tudo que vem do mal para nossas vidas. Então, tomar posse de que Jesus, ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. Muito bem, então, conforme a nossa revista também sugere, que tenhamos, né, as palavras-chave. Então, a palavra-chave aqui do tópico 1 é: quem se aproxima de Jesus e acredita em suas palavras, aí olha só, nunca terá fome, né? E o que mais? Nunca terá sede. Então, Jesus, ele é tudo. Ele sacia tanto a nossa fome quanto a nossa sede espiritual. Aquele que recebe Jesus, ele passa da morte para a vida. Então, recebe a vida eterna. Você quer essa água e você quer esse pão? Muito bem. Vamos aprender grandes coisas nesta lição, né? Que fala que Jesus, ele é água, ele é pão e ele também é luz.
No tópico 2, em que fala sobre a fonte da água viva, você vai precisar de uma jarra com água para falar que Jesus é a fonte da água viva. Jesus, ele falou esta frase quando ele estava ali no último dia da festa dos tabernáculos, em que os sacerdotes rumavam ao templo e ali despejavam água sobre o altar. E foi quando Jesus disse esta frase maravilhosa, né? Para que todos nós pudéssemos entender. Diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Porque como está escrito, do meu interior jorrarão rios de águas vivas. E Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, né? É dele que devemos nos encher, né? Assim, quando a gente bebe a água, devemos também nos encher do Espírito Santo, porque ele é que conduzirá a nossa vida longe do pecado e do mal, de toda a maldade deste mundo. Então, professor, não se esqueça, né? Você pode até dar um copo de água para as crianças para fazer tipo uma experiência, mas que os alunos eles saiam de lá entendendo que Jesus é a fonte da água e essa fonte nos fala do Espírito Santo, né? Que jorra rios de águas vivas. Muito bem, e o terceiro tópico, Jesus é a luz do mundo, né? Muito interessante falar sobre isso. E você pode usar, né, uma lâmpada como esta aqui, que você pode mostrar para os alunos que ela acende. Então, Jesus é a luz que ilumina tudo em nós, né? Todas as trevas, todo o pecado, tudo isso é iluminado pela luz de Jesus. Só Jesus é a luz do mundo que veio para clarear as trevas, né, que existem, as trevas que estão escondidas, o pecado escondido. Então, Jesus tem esse poder de trazer claridade à nossa vida. Preparando o material, recursos didáticos, figura 6.1, Jesus o pão. Figura 6.2, Jesus a água. Figura 6.3, Jesus a luz. Então você vai baixar, né, as figuras que constam do QR Code da revista do professor, vai imprimir, recortar, plastificar para usar, né, no seu flanelógrafo ou no quadro de prega, aonde você tiver aí disponibilidade. Muito bem, então nós vamos usar a figura 6.1, que é Jesus o pão da vida, 6.2, que é Jesus a água da vida, e 6.3, que é Jesus, luz do mundo. Eu coloquei também aqui no meio Jesus da lição de número 1, para demonstrar quem é tudo isso aí, quem é o pão, quem é a água e quem é a luz do mundo, que é Jesus. Também pede da nossa revista um coração escuro, para mostrar a dureza do coração usado no tópico 3 da nossa história. Sugestão para 7, 8, 9 e 11. Providenciar outros materiais. Ter uma Bíblia, né? Para você mostrar de onde a história sai, de onde a história é contada. Prepare o Você Sabia, né? Para o Você Sabia, você vai precisar de cesta com pães e peixes, né? Prepare alguns pãezinhos doces, como a gente já mostrou, e distribua no momento da multiplicação para introduzir a história. Lanternas para demonstrar a claridade, jarra com água para explicar que Jesus é a água que sacia a sede, os pães para explicar que Jesus é o pão vivo, um coração escuro para demonstrar a dureza dos corações. Apresente as figuras no flanelógrafo e mostre quando forem mencionadas. E agora vamos confeccionar o nosso visual. A sugestão é que seja feito a figura de um pão e a figura de uma jarra, né? E colocar as frases: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, na figura do pão. E na figura da jarra, colocar: e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. Então fica completo o pão e a água, né? Falando sobre Jesus. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João
6,35. Muito bem, né? E aqui está o cartaz que você pode fazer, né? Os cartazes em emborrachado, em papel cartão, você pode escrever as frases do versículo, imprimir também e colar, ou pode fazer como eu fiz, né? Eu fiz em papel e imprimi na gráfica. Eu fiz no computador e imprimi na gráfica, tá bom? Olha só, ficou bonito, né? Um pão desse tamanho e uma jarra. Então nós vamos falar que Jesus, ele é o pão vivo que sacia a nossa fome, e a jarra, né? Falando sobre água, que sacia a nossa sede. Muito bem. E para completar, né? Eu vou só falar como foi feito esta lâmpada, né? Professor, se tiver interesse de fazer, aqui é papelão, né? Aqui atrás é feltro. Temos aqui 2 ligações, a pilha, né? Olha só. Ligação, aí você vai pedir de alguém que entenda, né, de fazer as ligações, e os fios de fada, né, para clarear. Então, se você não souber, você vai pedir para alguém, né, mas não é muito difícil não, tá bom? A gente faz aqui o acabamento com feltro e esconde, né, a ligação dos fios. E aqui, né, nós temos uma esponja fina e esse tecido paetê colado. Aqui também nós temos, ó, emborrachado, e aqui nós temos paetê de metro. Fizemos o acabamento aqui com uma passamanaria dourada, e assim nós temos uma lâmpada, né, maravilhosa para falar sobre Jesus, a luz do mundo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.